Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre um clássico do horror moderno que aborda temas muito mais profundos do que aquilo que apenas costuma ser propagado em sua superfície, que é O Bebê de Rosemary, escrito pelo Ira Levin e publicado pela Dark Side Books. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Essa aqui foi uma leitura que a gente fez coletivamente no Clube dos Caóticos. Foi inclusive uma releitura para mim, o que só reforça o fato de que boas histórias independem de spoilers. Tem duas formas de participar das leituras coletivas. A primeira é acompanhar o cronograma numa leitura individual e compartilhar suas impressões usando a hashtag nas redes sociais, e aí no mês seguinte sai um vídeo aqui no canal, como este. E a segunda forma, para quem for membro do Clube dos Caóticos no Catarse, a partir da categoria Pura Entropia, temos um grupo exclusivo para discussão com chat diário, tem encontros também para debates de 50% e de conclusão via chat. Dá uma olhada aqui na descrição que tem o link do clube, você pode conferir quais serão as próximas leituras, caso você tenha interesse em participar com a gente, além de outras recompensas também. Sempre posto esses convites e anúncios também, novidades, qualquer coisa da minha vida nas minhas redes sociais, que é @drichek em qualquer uma delas, e também no meu canal no Telegram, que é Central Redatora de M, o link vai estar aqui embaixo. E aí você não perde nada, você já sabe de tudo. Aproveita e deixa um like no vídeo, se não for inscrito no canal também se inscreve. Publicado originalmente em 1967, O Bebê de Rosemary é um baita de um terror gostoso que trabalha um suspense em progressão, tanto num contexto geral de uma conspiração satânica e paranoia, quanto pelo questionamento do que é o verdadeiro mal na sociedade. Muitíssimo bem escrito pelo Ira Levin. E antes de falar sobre o livro, eu quero falar sobre o autor, que é bastante crítico na forma com que expõe alguns assuntos, alguns temas em suas obras, como por exemplo acontece no livro Este Mundo Perfeito, que é uma distopia de uma sociedade dita como perfeita, porém muito totalitária, onde diferenças foram eliminadas geneticamente. Ou então Os Meninos do Brasil, que é uma ficção científica onde temos um médico nazista que quer dar vida a clones do Hitler numa clínica brasileira. Mulheres Perfeitas, que também já foi publicado no Brasil com o título As Possuídas, foi escrito numa segunda onda do feminismo nos anos 70 e traz uma crítica sobre a sociedade e sobre como as mulheres não tinham voz, além de todas as imposições sobre perfeições que elas carregam. Esse foi um livro que inspirou muitas obras, ele foi adaptado com o mesmo nome, se não me engano, 2 filmes, e inspirou, por exemplo, o filme Corra, do Jordan Peele. Eu vou deixar uma matéria aqui na descrição também. Esses 3 livros que eu citei já foram publicados no Brasil nos anos 70, 80, mas agora eles estão esgotadíssimos, só encontrando em sebos. O Ira Levin, inclusive, tem outras obras e alguns exemplares são até raros nos próprios sebos. Fica inclusive o meu apelo, porque eu gostaria muito de ler outras obras do Ira Levin. O Bebê de Rosemary ganhou uma adaptação cinematográfica em 1968. É o primeiro filme dirigido pelo Roman Polanski e, nas próprias palavras do Ira Levin, trata-se provavelmente da adaptação mais fiel já feita. Não tenho nem muito o que acrescentar com relação ao filme, eu acho excelente, é um filme perfeito pra mim, entre os meus favoritos, assim como o próprio livro. E vamos ao enredo deste livro aqui, que tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Recém-casados, Rosemary e Guy Woodhouse vão se mudar para um novo apartamento, um apartamento dos sonhos da Rosemary, num edifício que é muito prestigiado, chamado Branford, em Nova York. Ela se apaixona por tudo no apartamento e pelo prédio. É um prédio antigo, com ares vitorianos, todo bonitão, mas também é um prédio célebre por uma reputação macabra de incidentes misteriosos ao longo da história. Enfim, o casal se muda para lá com muitos sonhos e planos que, ao decorrer da leitura, percebemos alguns pontos de divergência nessas expectativas. O Guy é um ator que almeja papéis de destaque, ele quer ser famoso, reconhecido, com
construir sua carreira. Por outro lado, Rosemary saiu de seu emprego, essa é uma informação que a gente tem logo no início da leitura, e está se realizando com a decoração, com a organização de seu lar, com as tarefas da casa, e o grande sonho dela é ser mãe. Ela tem isso muito definido. Os apartamentos do Branford, eles são bem grandes. Sabe prédio antigo? Tem uns apartamentos que é gigantesco, e aí eles são divididos para fazer dois. Acontece isso aqui nesse prédio Branford. A antiga moradora falecida do apartamento deles chamava-se Gardenia, e ela era muito próxima do Roman e da Minnie Castevetti, que é um casal de idosos que é vizinho geminado aí nessa divisão do apartamento. Eles dão as boas-vindas aos Woodhouse e, apesar das reservas da Rosemary com relação a alguns hábitos excêntricos e barulhos estranhos que ela ouve à noite do casal, os Castevetti logo passam a ser uma presença constante em suas vidas, especialmente na de Guy. E tudo parece fluir bem para eles por conta de um acidente com um outro ator, que é colega do Guy. O Guy consegue um ótimo papel, o papel que ele queria, assim, que era de destaque, e aí novas oportunidades não param de surgir para ele. E como todo mundo deve imaginar, pelo título do livro, a Rosemary engravida. É o momento mais aguardado por ela, com muita alegria. Os vizinhos também compartilham dessa felicidade e passam a tratá-la com uma atenção especial, tão especial que chega a ser sufocante. À medida que a gestação evolui, algo parece deixar Rosemary mais frágil. Ela então começa a suspeitar que as coisas não são o que parecem ser. Fatos estranhos levam Rosemary a desconfiar de tudo ao seu redor. Os sonhos da Rosemary são muito presentes na narrativa. Eles são muito vívidos e extremamente perturbadores, muitas misturas de coisas que, se ela fizesse análise, né, se ela tivesse um psicanalista, renderia, assim, uma boa sessão. Tem elementos de seu passado, símbolos que de alguma forma impactam na história da vida dela. Por exemplo, com relação à religião, tem uma bagagem religiosa. E com relação à família, que ela é afastada, ela tem contato apenas com um irmão. Esse afastamento se dá por conta do casamento, que a Rosemary tem uma família católica e o Guy é protestante. Então não foi um casamento tradicional e tem todo o peso disso. E também novos elementos, coisas que estão relacionadas ao seu presente, pessoas que está convivendo, junto com situações que parecem muito absurdas e assombrosas. Por exemplo, num desses sonhos, que logo se torna um grande pesadelo, a Rosemary se vê sendo estuprada por algo que não parecia ser um humano. Todos esses sonhos são muito densos de significado e de ação, ao mesmo tempo em que eles não são explícitos, o que agrega aí um caráter de confusão mental. Nossa! E da Rosemary. Aproveito para destacar o momento histórico em que esse livro foi escrito. Temos aí Estados Unidos, 1960, marcado pela explosão cultural e artística, mas também marcado por assassinatos políticos, conflitos geracionais e uma incerteza generalizada sobre o futuro, algo que é muito presente nesses sonhos inquietos da Rosemary. Além disso, suas agonias e angústias, pressões relacionadas ao seu ser social, que infelizmente não é algo que ficou só nos anos 60, é atual até hoje. Rosemary é uma mulher doce, educada, gentil, ligeiramente inocente. É uma mulher passiva. Muitos dos contextos abordados aqui em torno dessa personagem é uma forte representação do estereótipo da mulher desta época, de como a mulher deveria ser. Ela é colocada como uma pessoa com uma certa disposição em agradar o outro antes de si e aceitar tudo, até mesmo quando não quer tanto ou quando não sabe se realmente quer. Ao seu redor, o contrário, pessoas que são controladoras e assertivas em seus propósitos e que usam dessa vulnerabilidade da Rosemary
para imporem suas vontades de forma mascarada. Rosemary não percebe que é manipulada e talvez esse seja o grande trunfo de pessoas manipuladoras, fazer com que alguém faça tudo que elas querem sem que isso seja exposto ou evidente. O que temos é uma grande intromissão em sua vida, em suas escolhas, em seus atos, em seus pensamentos, e há, de início, uma permissividade dessa intromissão. Porque a bondade nunca é questionada, né? É como se ela não tivesse direito de cuidar da própria vida, mas tá tudo certo. Porque, eles fazem tudo pra mim, né? Eles são tão preocupados, tão queridos. Decidem coisas por ela a todo momento. O que ela vai fazer, o que ela vai comer, com quem ela vai se consultar. Cada uma dessas pessoas exerce uma função diferente nesse controle. Todas as esferas da vida da Rosemary. E falando em se consultar, o pilar crítico desse livro não é apenas a gravidez ou a presença de um bebê. É sobre o corpo dessa mulher. É toda a instrumentalização do corpo que gesta, do corpo que dá a vida. A pessoa, quando ela tem um útero, parece que se torna uma propriedade alheia. Uma coisa que precisa ser controlada. E é assim, existem muitos lados com relação aos palpites, aos pitacos inconvenientes em cima da vida das pessoas, da vida das mulheres de forma geral, das mulheres grávidas. É sempre um mar de perguntas: por que não quer ter filho? Ou por que quer ter filho? Quantos filhos vai ter? Como é que cuida? Como deixa de cuidar? Nenhuma resposta é o suficiente. Mas a preocupação real que esse livro escancara é com o útero mesmo. A preocupação é literalmente com o órgão e com o que está sendo gerado nele. O corpo que carrega, dane-se. Tanto que a situação é de negligência absoluta com a Rosemary. A única coisa que a gente vê é um esforço de repressão e manipulação abomináveis. Evidente que ela, a mãe, é apenas uma carcaça, um meio para que se dê a vida, quase de forma literal, a um outro ser tão almejado que aqui é idolatrado também por outros motivos, e eu já vou chegar nesse assunto. Mas agora pensa aqui comigo se existe um medo maior do que perder a autoridade do seu corpo. Seu corpo aí. O terror político, o pior tipo de medo que existe. Mais uma vez, a função do horror de causar medo, pânico, usando e expondo de problemáticas sociais. Infelizmente, usando essa palavra aqui novamente, porque é muito infelizmente, é um debate atual. Separar 5 minutos lendo umas notícias, já vai ter ali, exemplo não vai faltar. Rosemary é desacreditada, manipulada, controlada de todas as formas possíveis. Tudo, absolutamente tudo. É desesperador acompanhar o progresso disso, cada vez mais angustiante, onde a própria sanidade é contestada, não só por todos à sua volta, como também por si mesmo. Aqueles consentimentos iniciais, nas submissões, nas microagressões, que se tornam cada vez mais violentos e corrosivos. Esse é o efeito da manipulação, colocar em xeque os próprios pensamentos e vontades, revirar o tabuleiro constantemente e fazer com que pessoas questionem culpas que não lhe pertencem e que na maior parte das vezes são as próprias vítimas. Relações, e aí pode ser de qualquer configuração, pode ser romântica, pode ser de amizade, familiar, profissional, relações abusivas de poder e controle incapacitam e paralisam o alvo dessas manipulações. É triste, é doloroso acompanhar, é angustiante e de uma impotência desesperadora. Eu particularmente tenho um pânico gigante disso, dessa situação de conflito entre realidade e insanidade. Esse talvez seja um dos meus grandes medos, assim, num contexto geral, de ter certeza de alguma coisa e ser taxada como louca, de estar perdendo a sanidade. E aí quanto mais se grita, quanto mais se revolta, pior fica, porque entra em contexto aí a histeria como ela é vista. O Bebê de Rosemary, seja livro, seja filme, é prontamente associado com o mal maligno. Bruxas, conspirações satânicas, a figura de Satã,
todo esse apelo ao sobrenatural. De fato, é uma história que traz esses elementos em composição à narrativa. Narrativa essa que se mantém extraordinariamente no âmbito da paranoia crescente. Mas enfim, toda a força do imaginário coletivo de como a obra é propagada a partir de uma revelação, como se a história se limitasse a isso, quando na verdade isso é o que menos importa. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo, e de como ele evidencia um mal muito maior do que esse mal do terror esperado e justificado pelo maligno, que é o terror social, o aspecto social e todas as emboscadas que guiaram a Rosemary pelos caminhos que outras pessoas lhe determinaram, sem o seu consenso, sem a sua autonomia, sem o seu poder de decisão. Esse sim é o verdadeiro horror em O Bebê de Rosemary. Ter Satã no meio ou não é indiferente. E a maior prova disso é o próprio final, que eu não vou dizer abertamente, mas para quem leu ou para quem assistiu, entende todo aquele ponto máximo que o leitor ou o espectador especula e anseia se desfaz em segundos. Perfeição de livro. Melancolia, angústia, paranoia, terror e desespero. Uma história que vai ganhando forma e revelando que seus aspectos mais terríveis se refletem socialmente. Um marco literário e cinematográfico que eu recomendo fortemente. E eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Lembrando que todos os detalhes estão na descrição. Me conta se você já leu o livro. Se você for ler, me marca nas redes sociais que eu quero acompanhar, eu quero repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.